sejam objeto desse problema que você diz que às vezes coloca as pessoas até em risco de vida. Mas ao mesmo tempo, o governo federal já começou a fazer, mas eu vou fazer muito mais investimentos nessa área de drenagem, que é em parceria com o governo do estado, inclusive com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, nós iremos fazer um investimento maciço nessas regiões. O saneamento nós já começamos. Agora, eu vou triplicar os valores investidos em saneamento, tratamento de esgoto e tratamento de água. Mas, sobretudo, garantir que as pessoas vivam em condições decentes nos bairros populares. Agora a réplica do candidato José Serra. Olha, eu acho que você fez uma pergunta importante, inclusive para o Rio de Janeiro, que vale para muitas regiões do estado. O saneamento, no caso, tem dois lados, né? Tem o da enchente, que traz tragédias familiares, né? E tem o da doença e do meio ambiente, porque a falta de saneamento aumenta a mortalidade infantil, tira a saúde das pessoas. Portanto, saneamento é também saúde. Na minha vida, eu sempre dei muita importância a isso. Quando eu fui ministro da Saúde, foi a única vez que aconteceu, nós investimos 2,5 bilhões de reais nos municípios mais carentes do Brasil em saneamento a fundo perdido. Ou seja, você põe o dinheiro e não cobra nada, né, para poder exatamente diminuir a mortalidade infantil, melhorar as condições mínimas de existência das pessoas. Agora, nas grandes cidades, tem que investir também, e muito, nos bairros. E hoje o que está acontecendo com mudanças climáticas, com tudo, é que as tragédias da natureza vão se multiplicando. O que é preciso ter? Uma força nacional de defesa civil. Defesa civil é aquela força de emergência que vai nas ocasiões de enchentes, deslizamentos e tudo mais. Precisa ter uma força nacional que chegue com rapidez nos lugares para ajudar os estados e municípios, porque por conta própria nunca dá para enfrentar quando é uma grande calamidade. O governador de São Paulo, que me sucedeu, queria mandar ajuda para Alagoas, bombeiros. E aí demorou 2 dias para conseguir o avião da FAB, porque a FAB não quer não, porque não tem uma organização preparada para isso. Então a gente tem que ser capaz, em 2, 3 horas, de estar em qualquer lugar do Brasil. E deve multiplicar, sim, os investimentos. Tem um dado que prejudica os investimentos em saneamento. É que o governo federal duplicou, aumentou 2 vezes os impostos sobre saneamento. Isso tira 2 bilhões das companhias estaduais por ano e diminui o seu investimento. Candidato Serra, candidato Dilma, sua réplica, por favor. Eu vou aumentar o saneamento porque eu tive uma experiência, sabe, muito difícil com essa questão. O Brasil parou de investir em saneamento durante muito tempo. O governo federal voltou a investir agora nesses últimos tempos. Por que eu te disse que eu vou triplicar? Porque nem os bairros ricos do Brasil têm saneamento decente. Porque se investiam valores muito pequenos. O saneamento no Brasil exige montantes equivalentes, por exemplo, a 45 bilhões de reais. Porque você tem que fazer toda a tubulação, e muitas vezes não fizeram antes, porque como ela não aparece, você não pode botar o nome daquele político que estava fazendo na obra, por isso que não faziam antes. Então, é um montante muito grande de investimento que é necessário. Você veja que isso vai desde o esgotamento até a água tratada. E, além disso, deixa-se os rios assorear, ou seja, aumentar a quantidade de depósitos no fundo do rio. Quando bate a enchente, a água transborda e o que acontece? Aquilo sai. Então, é uma política sistemática e não pode ser feita com recursos que não sejam compartilhados com os estados. Por isso que eu disse que vou fazer com o governador Sérgio Cabral aqui no Rio. Nós já fizemos a disposição, por exemplo, de várias áreas lá na Baixada Fluminense. Nós investimos em saneamento ali na Rocinha, investimos em saneamento em Manguinhos, investimos em saneamento no Complexo do Alemão. Eu quero te dizer o seguinte, eu vou investir em saneamento porque eu acho que o Brasil tem de ter uma meta de zerar o déficit em saneamento, que é uma vergonha, nós no século XXI temos esse problema ainda. Esgotando agora, é o candidato Serra quem toca o painel.
tema é educação. Horaci vai fazer a pergunta. Pode perguntar, Horaci. Meu nome é Horaci Vieira, tenho 53 anos, vendo literatura de cordel. Sou mãe de Raquel, Albert e Alexandre. 2 dos meus filhos são professores. As condições de trabalho são péssimas e os salários são muito baixos. Minha filha me pergunta por que a deixei se formar em professora. Ela vive fazendo concursos e nunca é chamada. O que pode ser feito para mudar essa situação? Horaci, Baiana, boa noite. Muito obrigado pela pergunta. A educação é o futuro. Saúde e segurança são a vida. A educação é o futuro. Por isso eu costumo dizer que o Brasil está nascendo no primeiro ano do ensino fundamental em todos os estados. O Brasil realmente vai ser reflexo do que é a educação hoje. Então é uma coisa muito séria. Com relação à educação, eu tenho dito e vou fazer isso. Se eu for eleito, farei isso. Tem um plano nacional da educação e tem um pacto, um acordo, inclusive entre partidos, por cima dos partidos, com a sociedade, com todo mundo, para ter um pacto nacional pela educação, acima das disputas políticas e eleitorais, que não resolvem o problema da educação. Muitas vezes se tornam instrumentos de batalha eleitoral, só isso, e não se volta para as crianças, que são o objeto central da educação. Tem países, há países que fizeram isso. Por exemplo, a Coreia do Sul, a Espanha, a Irlanda, e deu certo. A Coreia do Sul, há 30, 40 anos, era um país pobre. Hoje está no clube dos países ricos. Se você for ver bem, foi porque ela foi avante na educação, na pesquisa, na ciência, na tecnologia. Então nós temos que ter um entendimento que passa por cima de partidos, de sindicatos que, na verdade, muitas vezes são meros instrumentos partidários, de interesses mesquinhos. Temos que ter um grande acordo nacional para isso. Na questão do ensino fundamental, que é básica, na pré-escola, na creche, aí estão os lances principais. Eu quero dizer que a alfabetização do aluno que entra no ensino fundamental é básica, porque se ele sai do primeiro, segundo ano sem estar alfabetizado, ele não vai se recuperar mais. Por isso, inclusive, é que como prefeito e governador, eu adotei uma ideia, que foi ter 2 professores por sala de aula, um professor e um ajudante, que é uma estudante universitária de pedagogia. Isso diminuiu pela metade o analfabetismo das crianças que saem do primeiro ano. Eu volto a isso. Candidata Dilma, sua réplica, por favor. Horaci, eu acho que a sua pergunta tem sentido e vai além do problema das suas filhas. Você tem toda a razão. Se não houver pagamento digno para o professor, não há valorização pela sociedade da profissão de professor. Então, não há como no Brasil se fazer qualidade da educação sem pagar bem o professor. Nós começamos fazendo o piso nacional do magistério, elevando o salário para 1.024. É pouco, porque o professor, para ser valorizado, ele precisa de ganhar bem e mais, ele precisa de ter formação continuada. Não se pode também estabelecer com o professor uma relação de atrito quando o professor pede melhores salários, recebê-los com cacetete ou interromper o diálogo. O diálogo é fundamental no respeito a essa profissão. E o Brasil só irá sair de uma situação de país emergente para uma situação de país desenvolvido se a gente assegurar qualidade de educação para os nossos filhos e para as nossas crianças. Então, para a gente falar em creche, para a gente falar em educação básica, ensino fundamental, nós precisamos ter professores bem formados e ter professores bem pagos. Aí a sua filha vai ficar orgulhosa, seus filhos vão ficar orgulhosos. Olha, eu sou professora e sou reconhecida socialmente. Por isso que eu farei da campanha para pagamento de salário dos professores uma das questões fundamentais do meu governo. Pagar bem ao professor é o grande desafio que nós temos nos próximos anos. Para além de qualquer outra coisa, a educação não irá para frente se não remunerar o professor. Candidato Serra.